Senhor, nós rendemos graças ao Senhor e pedimos que nosso entendimento seja aberto para entender da tua palavra, para que possamos, Senhor, mergulhar essa palavra poderosa do Senhor. Nós nos colocamos à tua disposição, para que possamos, Senhor, viver o máximo que o Senhor já preparou para nós. É nesse sangue poderoso, Senhor, que nós temos vitória. É nesse sangue poderoso que temos a ousadia, a intrepidez de entrarmos, Senhor, no Santo do Santo. É nesse sangue, Senhor, que temos vitória sobre os nossos inimigos e nos apropriamos do poderoso sangue de Jesus, que fomos comprados e resgatados. Oramos, Senhor, por cada um dos teus filhos. Onde há enfermidade, Senhor, nós pedimos que eles sejam curados. Onde há, Senhor, problemas, onde há dificuldades, que eles sejam, Senhor, transformados e esses problemas sejam, Senhor, sanados no poder do teu nome. Pai, aonde há guerras, destruições, nós declaramos a Shalom do Senhor entrando nessa casa. E proclamamos que o Senhor traga o teu escudo de proteção, teus cercos de proteção. Em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Há uma vitória que o sangue após esta primeira vitória, tendo sido Satanás atirado para a terra, a vitória celestial agora deve ser levada a efeito aqui. Então veja, este fato é indicado na palavra do cântico de vitória. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Esta palavra foram faladas primeiramente acerca dos irmãos mencionados, mas referendo-se também à vitória dos anjos. A vitória no céu e na terra progride simultaneamente, baseada no mesmo fundamento. Sabemos que pela porção de Daniel, já aludida, que está lá em Daniel 10, 12, 13, igual a comunhão existe entre os céus e a terra, para levar adiante a obra de Deus. Tão logo Daniel orou, o anjo se tornou ativo, e as 3 semanas de luta nos lugares celestiais foram 3 semanas de oração e jejum na terra. O conflito aqui na terra é o resultado de um conflito nas regiões celestes, invisíveis, Miguel e os seus anjos, bem como os irmãos na terra, alcançar a vitória por causa do sangue do Cordeiro. No capítulo 12 do Apocalipse, somos claramente ensinados como o conflito foi removido do céu para a terra, aí da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Exclamou a voz no céu. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera luz ao filho varão. A mulher significa nada mais do que a igreja de Deus, do qual Jesus nasceu, quando o diabo já não podia danificar a ele, perseguiu sua igreja. Os discípulos do nosso Senhor e a igreja nos primeiros 3 séculos tinham experiência disto. Nas perseguições sanguinárias em que centenas de milhares de cristãos pereceram como mártires, Satanás fez o máximo que podia para levar a igreja à apostasia, ou para desarraigá-la totalmente, mas no seu sentido integral, a declaração de que o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face à morte, não amaram a própria vida, aplicando-se aos mártires. Depois dos séculos de perseguição, vieram à igreja séculos de descanso e de influência mundana. Satanás experimentaram em vão a força.
mediante o favor do mundo, talvez tivesse sucesso melhor. Na igreja, conformado ao mundo, tudo ficou sendo cada vez mais escuro, até que na Idade Média, a apostasia romana chegou ao seu clímax. Mesmo assim, durante todas estas eras, havia não pouco que, no meio da miséria espiritual que o cercava, combatia o bom combate da fé e pela piedade das suas vidas e do seu testemunho ao Senhor. Foi estabelecido muitas vezes a declaração: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E fomos em face da morte, não, perdão, e mesmo em face da morte, não amaram a sua própria vida. Estes não eram o menor poder secreto diante a qual, através da bendita reforma, a autoridade poderosa de Satanás ganhara na igreja foi derrubada. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Foi a descoberta e a experiência e a pregação da verdade gloriosa de que somos justificados gratuitamente por graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, que a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, que deu aos reformadores um poder maravilhoso e uma vitória tão gloriosa. Desde os dias da reforma ainda fica aparente que à medida em que se gloria no sangue do Cordeiro, a igreja é constantemente inspirada por uma vida nova a obter a vitória sobre a falta de vida, o erro. Sim, mesmo em meio aos pagãos mais selvagens, onde o trono de Satanás tem ficado imperturbável durante milhares de anos, esta ainda é a arma mediante a qual seu poder deve ser destruído. A pregação do sangue da cruz, como sendo a reconciliação para o pecado do mundo e os fundamentos para o amor gratuito e perdoador de Deus. É o poder mediante o qual o coração mais escurecido é aberto e amolecido, e além de ser uma habitação de Satanás, é formado em templo do Altíssimo, é transformado em templo do Altíssimo. Aquilo que vale para a igreja está disponível para cada cristão. No sangue do Cordeiro, ele sempre tem vitória. É quando a alma está convicta do poder que o sangue tem com Deus no céu, para levar a efeito uma perfeita reconciliação, para apagar o pecado e para despojar o diabo da, da autoridade sobre nós completamente e para sempre. E para operar em nosso coração uma plena certeza do favor de Deus. E para destruir o poder do pecado e quando a alma vive no poder do sangue, que a tentação de Satanás cessa de engodar. Aonde o sangue santo do Cordeiro é aspergido, ali habita Deus, e Satanás é afugentado no céu e na terra, e em nosso coração. Aquela palavra como proclamada de uma vitória progressiva e válida. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro. Então, mais uma vez aqui, nós estamos vendo, né, esse poder do sangue do Cordeiro sendo liberado sobre o povo. E é muito interessante que ele vai colocando agora esse tempo da reforma, ou seja, a igreja, ela sai do primeiro século, mas à medida que ela vai saindo do primeiro século, ela vai sendo envolvida dentro de um engano até chegar no seu clímax geral de engano. E depois, através da reforma, começa então de novo a igreja avançando. Quando ele fala do filho da mulher, né? Esse filho da mulher é tão interessante que é, como que eu dizer, a interpretação mais elucidante aqui, ou mais comum, é que esse filho da mulher, essa mulher, ela é a igreja, que agora é perseguida.
ou seja, ela é agora caçada e ela vence pelo sangue. Sabe, irmãos, de tempo em tempo, o diabo vem jogando a igreja sempre para um lugar de destruição. O diabo, como fez, e é isso que nós estamos até colocando como reforma apostólica. Por quê? Porque do mesmo jeito que a igreja que estava no século I, que veio avançando em Cristo, né? Que veio trazendo seus fundamentos, e ela foi sendo enganada, 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 e aquilo que era um fundamento, ela passa a sumir. Ou seja, nós vamos vendo as compras de indulgências, nós vamos vendo as suas destruições, ou seja, a igreja foi indo sendo destruída, destruído, destruído, os princípios foram sendo arrancados, arrancados, até que ela chega no clímax, né, na Idade das Trevas, aonde a igreja já estava totalmente alinhada a um estado de governo mundano, onde a igreja já estava sendo totalmente destruída com a sua teologia, onde a igreja estava totalmente mergulhada em toda a obra de Satanás. E de repente saem os reformadores, né? Esses reformadores saem trazendo a igreja de novo, não, não, vamos para cá, né? Volta, como diria o pastor Wesley, né? Vem para cá. Ou seja, meu irmão, sai desse lugar, sai desse lugar de, de trevas e vem para a luz de novo. Eu creio que de novo a igreja ela veio andando, 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 ela veio para o seu lugar de, de trevas, né? A igreja ela está começando de novo a entrar nesses lugares de trevas, está entrando nesses lugares de escuridão, aonde a teologia, aonde os seus costumes estão de novo sendo corrompidos, ou seja, a igreja está passando agora por um momento quase igual da Idade das Trevas, eu digo, porque a gente pensa que era muito diferente daquilo que nós estamos vivendo. Não, foi algo tão comum que a igreja vai vivendo, vai vivendo, vai vivendo, mas vai se separando de Jesus. Mas sempre, e é isso daqui que é a nossa motivação. Irmãos, sempre o Senhor levanta um povo, e esse povo vence pelo poder do sangue do Cordeiro. Esse povo vai vencendo, esse povo vai avançando, esse povo vai saindo de toda a expressão de trevas e vai voltando de novo para a luz, ou seja, vai restaurando os princípios. Veja que Lutero, na Reforma, ele sai dessa treva, dessa escuridão das indulgências. E eu creio que, de novo, nós estamos precisando sair da escuridão das indulgências e voltarmos de novo aos princípios elementares da fé cristã. Então, de fato, o Senhor, mais uma vez, tem nos dado vitória pelo sangue. A vitória que estamos aí avançando sobre um monte de coisas que tem sido as trevas para esse tempo. E eu quero declarar isso, né? Que você e tua casa têm vencido pelo poder do sangue. Você e a tua geração vencerá pelo poder do sangue. E é no poder do sangue que você tem plena vitória de tudo que o Senhor precisa, daquilo, tudo que o Senhor liberou, de tudo que o Senhor deu, né? Tudo aquilo que é preciso, você tem alcançado vitória e vai alcançar vitória no poder do sangue. Bem, que você possa avançar mais uma vez nesse poder glorioso do sangue. E por último, para nós acabarmos, né, acabarmos esse capítulo e entrarmos no capítulo final. O terceiro ponto é: nós também temos participação nesta vitória. Se formos contados entre eles que foram purificados no sangue do Cordeiro. Então, para desfrutar plenamente disso, devemos prestar atenção aos seguintes fatos. Primeiro, não
pode haver vitória sem conflito. Então, esse é o primeiro passo, né? O que é uma vitória? É alguém que venceu um conflito. Então, não existe vitória sem conflito. Não pode haver vitória sem conflito. Devemos reconhecer que habitamos em território inimigo. Aquilo que foi revelado ao apóstolo na sua visão celestial deve ser aplicado à nossa vida diária. Satanás foi lançado por terra e tem grande ira porque seu tempo está curto. Já não pode atingir a Jesus glorificado, mas sim procura alcançá-lo, atacando o seu povo. Devemos viver sempre com a consciência santa de que estamos sendo vigiados a cada momento por um inimigo de poder e astúcia inimaginável, que é incansável no seu esforço para nos trazer inteira ou até mesmo parcialmente, por pouco que seja, debaixo da sua autoridade. Ele é literalmente o príncipe desse mundo. Tudo que há no mundo está disposto a servir ele e sabe como faz o uso disso nas suas tentativas para levar a igreja a ser infiel ao Senhor dele, o Senhor dela, e para inspirá-la com o seu espírito, o espírito do mundo. Faz uso não somente de tentação para aquilo que é comumente considerado como pecado, mas sim sabe como entrar em nossa ocupação e negócios terrestres, na procura do nosso pão de todos os dias e do nosso dinheiro necessário, na nossa política, em nossa combinação comerciais, na nossa literatura e ciência, no nosso conhecimento e em todas as coisas, e assim faz com que tudo quanto é lícito em si mesmo seja usado como instrumento para promover seus logros diabólicos. O crente que deseja compartilhar da vitória sobre Satanás, por causa do sangue do Cordeiro, deve ser um lutador, deve esforçar-se para entender o caráter do seu inimigo, deve permitir que seja ensinado pelo Espírito, através da palavra, sobre as artimanhas secretas de Satanás, que são chamadas nas Escrituras as profundezas de Satanás, mediante a qual tão frequentemente cega e engana os homens. Deve saber que essa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Deve dedicar-se de toda maneira, e custe o que custar, a continuar a lutar até a morte. Somente então é que poderá participar do cântico da vitória. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a sua própria vida. Então, o diabo, todas as vezes, ele vem infiltrando nas coisas básicas do ser humano. Mas o Senhor nos dá sabedoria para avançarmos e vencermos. E nós participaremos desse cântico de vitória, amém? A vitória é pela fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, Filho de Deus? Disse Jesus: no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Satanás é um inimigo já conquistado. Ele não tem nada, absolutamente nada por direito, para dizer a quem pertence o Senhor Jesus, pela descrença ou por minha ignorância do fato de que tenho uma participação na vitória de Jesus, ou por abrir mão da minha segurança desse fato, posso voltar a dar a Satanás uma autoridade sobre mim que de outra forma não possuí. Mas quando eu sei que por uma fé viva, que estou unido com o Senhor Jesus e que o próprio Senhor habita em mim e que ele mantém e continua em mim aquela vitória que ele ganhou
então Satanás não tem poder sobre mim. A vitória por causa do sangue do Cordeiro é o poder da minha vida. Somente esta fé pode inspirar coragem e alegria na luta. Ao passar no poder terrível do inimigo, ao pensar no poder terrível do inimigo, na sua vigilância insone, nas maneiras segundo a qual tomou posse de tudo na terra, mediante o qual pode tentar-nos, poderia muito bem ser dito, conforme alguns cristãos pensam, que a luta é severa demais. Não é possível viver sempre debaixo de semelhante tensão. Aquela vida seria impossível. Isto é perfeitamente verdadeiro no caso de nós. Em nossa fraqueza, temos que enfrentar o inimigo ou lograrmos a vitória pela nossa própria força, mas não somente conclamados a fazer assim. Jesus é o vencedor, de modo que apenas precisamos ter nossa alma cheia de visão celestial de Satanás, sendo expulso do céu por Jesus, cheio de fé no sangue, pelo qual o próprio Senhor Jesus venceu, e da fé de que Ele mesmo está conosco para manter o poder e a vitória do seu sangue. Então, nós também somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E por último, esta vitória da fé está em comunhão com o sangue do Cordeiro. A fé não é meramente um pensamento do qual tomo posse. Uma convicção que me possui é uma vida. A fé traz a alma para o contato direto com Deus e com as coisas invisíveis do céu, mas acima de tudo, com o sangue de Jesus. Não é possível crer na vitória sobre Satanás mediante o sangue sem eu mesmo estar inteiramente submetido ao poder do sangue. A crença no sangue do Senhor desperta em mim um desejo de ter uma experiência do seu poder em mim, mesmo cada experiência do seu poder torne a crença na vitória mais gloriosa. Procure entrar mais profundamente na perfeita reconciliação com Deus, que é a sua a sua vida constantemente exercendo fé na segurança do que o sangue purifica de todo pecado. Entregue-se para ser purificado e aproximado de Deus, pelo sangue que este seja o seu alimento e poder vivificante. Você terá assim uma experiência ininterrupta sobre Satanás e suas tentações. Aquele que, como sacerdote consagrado, anda com Deus, dominará como um rei que conquistou a Satanás. Crentes, nosso Senhor Jesus, pelo seu sangue nos fez não somente sacerdote, como também reis ao nosso Deus, a fim de que possamos apropriar-nos de Deus e não somente em pureza e ministérios sacerdotais, mas a fim de que com o poder real possamos reinar para Deus. Um espírito de realeza deve inspirar-nos uma coragem real para reinar sobre o nosso inimigo. O sangue do Cordeiro deve ser cada vez mais um sinal e um selo, não somente da reconciliação, para toda a culpa, como também da vitória sobre todo o poder do pecado. A ressurreição e a ascensão de Jesus, a expulsão de Satanás, foram resultados do derramamento do seu sangue. Em você também a aspersão do sangue abrirá o caminho para o pleno gozo da ressurreição com Jesus e de estar assentado com ele nos lugares celestiais. Mais uma vez, portanto, eu conclamo a abrir inteiramente o seu ser à entrada do poder do sangue de Jesus. Sua vida se tornará uma observância contínua da ressurreição e ascensão do nosso Senhor. E na vitória constante sobre todos os poderes do inferno, seu coração também constantemente se unirá com o cântico dos céus. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos. Ele, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro.
Amém? Aqui nós concluímos então esse capítulo. Então veja só, irmãos, a vitória do poder do sangue. Entenda que quando o Senhor estabelece a vitória, Satanás cai dos seus tronos ou do seu trono. Ele é estabelecido agora, ele é colocado, quando a Bíblia diz na terra, dentro de uma outra atmosfera, ou seja, ele perde todo o seu governo, ele perde toda a sua autoridade no poder do sangue. Agora, como cristãos mergulhados no sangue, nós vamos logrando vitória até a expulsão dele, até a prisão dele, quando o Senhor o aprisionará na batalha do Armagedon. Veja, estamos nessa grande empreitada de sermos esses vencedores. Então, quando você é limpo, purificado, reconciliado, santificado, quando você traz esse sangue por fora, aspergido em você, quando você traz esse sangue por dentro, quando você se apropria disso, você passa a ser um vitorioso através do sangue. E o sangue que te traz a vitória sobre as obras de Satanás. O sangue te faz vencer as obras do diabo. Por isso, querido, não se permita ser derrotado, não se permita ser vencido. Não pense que a luta está demasiadamente grande. Não, querido, porque nós não lutamos com a nossa força. Nós temos vitória no sangue do Senhor, que já venceu no céu. E a vitória do céu, ela traz a vitória da terra. Ou seja, há uma vitória mútua que nós vamos vencendo. Então, não retroceda. Não pense que a guerra está grande demais, porque não é na nossa força que nós vencemos. A vitória no sangue. Eles venceram. Nós vencemos no poder do sangue do Senhor Jesus. Que você possa estar unido a esse sangue. Que você possa estar intrinsecamente ligado a esse sangue. Que você possa estar intrinsecamente ligado, né, a isso. Por quê? Porque não há vitória sem conflito, mas a vitória vem pela fé abundante. E essa vitória é a comunhão que temos com o Cordeiro de Deus. Amém? Nós paramos por aqui. Nós temos mais um capítulo. Então eu creio que mais uns 2 ou 3 encontros nós terminamos esse esse estudo. Depois partiremos para um outro estudo, uma outra é, um, para uma outra coisa que nós vamos continuar mergulhando aqui. Mas eu creio que o Senhor tem restaurado, tem feito essas reformas e tem restaurado aí toda esses fundamentos que outrora estava sendo consumido, né, por uma mentalidade que tem se levantado no meio da igreja. Mas como sempre aconteceu, o diabo sempre tentando destruir o fundamento, mas ele nunca vai conseguir, porque ele já foi derrotado, já foi tirado do céu, e ele está sendo também derrotado na terra por um povo que se apropria do poderoso sangue do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida. Shalom, shalom.